criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E das criaturas de Deus, angelicais, Lúcifer estava acima de todos os anjos. É o querubim de luz. O querubim de luz. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Isaías 14, 12. Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo, que é a mesma pessoa. Mas Deus criou Lúcifer, que era um querubim de luz. Nós vamos ver esse texto aqui de Isaías, porque o Satanás é a tipificação do mal, não é? Satanás ou diabo. Satanás e diabo são alcunhas, são apelidos do Lúcifer. Não é? São apelidos dele. Diabo, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E Lúcifer significa adversário. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só para a gente ter uma ideia do Lúcifer. Não vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Isso é outro estudo, né? A gente faz um estudo sobre Satanás, diabo, Lúcifer, um estudo sobre anjos. Sobre anjos, eu preciso dar também na igreja. Angiologia, os anjos bons e os anjos maus. Mas o fato é que Lúcifer depois vai ser chamado de Satanás e diabo. Nós não vamos entrar nisso aqui agora. Amém? Amém. Mas então Deus não criou o mal. Deus não criou o Satanás. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, que depois quis ser igual ao Altíssimo. Logicamente não deu para ele. É isso? Está compreendendo? Diga amém. 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 Não há bom senão um só, que é Deus, diz o Senhor Jesus. Bondade é a vontade de libertar o ser amado do sofrimento. Bondade é a vontade de libertar o ser amado do sofrimento. Bondade não é amabilidade somente. É claro
que bondade é amabilidade, mas não é somente amabilidade. Às vezes, ser bom não é o mesmo que ser amável. Aqui começa a questão, porque Deus é bom. Às vezes, repito, ser bom não é o mesmo que ser amável. Dentistas, cirurgiões, fisioterapeutas, técnicos esportivos, professores e pais sabem disso. E pastores deveriam saber também. Se bondade significasse apenas amabilidade, um Deus que tolerasse o sofrimento de suas criaturas, podendo eliminá-lo, podendo aboli-lo, não seria totalmente bom, ele não seria bondoso. Entretanto, quanto mais profundo é nosso amor, mais conseguimos ir além da amabilidade. Amém. Com os filhos dos desconhecidos, com os filhos dos outros, principalmente aqueles que nós não conhecemos, somos apenas amáveis. Não é isso? Somos apenas amáveis. Mas muito mais exigentes com os nossos. Somos bondosos para com os animais e os matamos para prevenir sofrimento maior. Sacrificamos animais, não é? O sujeito tem um cavalo, ele quebra a perna, tem que sacrificar. Um cão criado dentro da casa, 10, 15, 20 anos, adoece, fica lá, morre, não morre, o dono sacrifica. Não é assim? Já passaram por isso? Já. Ué? Entretanto, temos esperanças muito mais elevadas para os humanos, pois não esperamos apenas a liberdade do sofrimento, mas esperamos também a liberdade da ignorância, do pecado, do vício. Está compreendendo, diga aí? Amém. São bons os filhos? Pergunto. Cujo pai ou mãe está internado com uma doença terminal. São bons os filhos que pedem a eutanásia, que consentem matá-lo ou matá-la para acabar com o sofrimento dele ou dela? A pergunta, não é? Perguntaram a Vete. São bons os médicos que provocam o aborto com a alegação de aquele bebê saudável vai nascer, mas vai nascer pobre, que vai virar marginal amanhã, vai virar prostituta. Estaria esse médico fazendo um bem? Ele é bom? Está entendendo? Conceito de bondade, né? Tem gente que acha que é.
Está compreendendo? Amém. Deus permite o sofrimento. Deus permite o sofrimento. Isso é chamado de vontade permissiva de Deus. Poderia muito bem acabar com o sofrimento, mas Ele não faz. Chama vontade permissiva de Deus. Deus permite o sofrimento e nos priva de sensações inferiores de prazer para nos ajudar a alcançar o bem muito maior da educação moral e espiritual. E aqui vida eterna. Amém? Amém. Deus permite. Deus permitiu o sofrimento de Jó. Pedi para você ler sem Jó, né? Acho que todos leram. Deus permitiu o sofrimento de Jó. Não que ele, Deus, carece de amor, mas exatamente por causa do amor e de seu desejo de levar Jó a conhecê-lo face a face, que é a felicidade humana suprema. Por isso Deus permitiu o sofrimento de Jó. Jó 42, 5. Jó 'Jó, todos conhecemos a história de Jó, né? E a pergunta: por que Deus permitiu o sofrimento de Jó? Para levá-lo, para levar Jó a conhecê-lo face a face. Jó 42. Versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó tinha conhecimento de Deus, do Senhor, de ouvir falar, mas após um longo sofrimento, um longo debate, Jó diz para ele: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora eu te vejo através do sofrimento. Através do sofrimento. O sofrimento de Jó abriu dentro dele um grande vazio, para que uma grande revelação de Deus e o gozo divino pudessem preencher aquele vazio interior. A experiência de Jó é paradigmática para qualquer sofrimento cristão. Amém? Qualquer sofrimento seria necessário se não tivéssemos pecado? Nós já vimos que nós preferimos o pecado. Nós reclamamos de Adão e Eva, nossos primeiros pais, de terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas nós também não recusamos o fruto, ou recusamos, não é? Continuamos com as mesmas naturezas dos nossos pais primeiros. Mesmo convertido, mesmo nascido de novo,
É uma questão também interessante, porque o Senhor Jesus diz que importa nos nascer de novo. Ele disse para Nicodemos. Nicodemos pensou que era voltar para o ventre da mãe dele. Eu só falei, não, estou falando com vocês de coisas espirituais. Se eu falar de coisas materiais, vocês não entendem de coisas espirituais. Nascer de novo é nascer do Espírito. Porque quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Amém. Não é isso? Amém. Pela palavra. Nascendo de novo, nascendo da água, nascendo do batismo. Mas ainda assim continuamos pecadores. O Senhor Jesus, ao ensinar a orar, os discípulos falaram para ele: mestre, ensine-nos a orar. Ele disse: quando vocês forem orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Ah, mas peraí, então nós vamos continuar pecadores? O Senhor Jesus diz sim. Enquanto aqui nesse mundo continuamos pecadores. Não é isso? Está compreendendo ou não? Amém. Pecamos por pensamentos, atos, palavras. Aos pecados ocultos, pecado por omissão, pecado por ignorância, pecado oculto. O pecado é a grande desgraça que entrou no mundo com a queda do homem. Essa é a chave. É por causa do pecado, meu Deus, que o Senhor Jesus teve que deixar o esplendor de sua glória, fazer-se carne, habitar no nosso meio, viver a nossa vida humana, morrer a nossa morte, por causa do pecado. E é por causa do pecado que lá na cruz ele se viu totalmente abandonado pelo Pai. Não foi pouco o desastre do pecado, atingiu tudo, toda a criatura de Deus, céus e terra, tudo. Por isso que a palavra de Deus diz que haverá novos céus e nova terra. Para o pecado. Está aí um assunto que nós não temos como fugir dele e nem devemos. Por mais doloroso que seja. Céu e inferno. Gostamos de falar do céu, mas não gostamos de falar do inferno. Por quê? Porque falar de inferno não é amável. Não é verdade? Falar de inferno é uma demonstração de amabilidade, não é? Por isso que eu disse de início que dentistas, cirurgiões, técnicos esportivos, fisioterapeutas, professores e pais sabem que bondade não é o mesmo que amabilidade. E diz também que pastores deveriam saber disso. Muitos pastores evitam falar do mal, evitam falar do inferno, porque querem ser amáveis. E para falar de inferno, que o indivíduo sem Jesus ele vai pro inferno, isso é amável? Não. Mas ele vai. A questão é essa. E não vai por causa dos pecados de Adão e Eva.
próprios pecados. Não é Deus que os manda para o inferno, eles é que vão, porque a oportunidade e a chance nos é dada. Amém. De fazer o quê? Escolha. Escolher o bem e o mal. Escolher o bem, fazer o bem. Escolher o mal e ir para o inferno. Escolher o bem, salvação eterna. Qualquer sofrimento seria necessário. Então, se não tivéssemos pecado, ainda teríamos que de sofrer para sermos aprimorados na sabedoria. A explicação do sofrimento, como sendo a edificação da alma, estaria limitada apenas ao mundo pecaminoso, em que os pecadores tendem a aprender de um modo mais difícil, pelo sofrimento. Se Adão não tivesse pecado, ainda assim teria sido doloroso para ele sacrificar a sua vontade em favor de Deus. Se ele não tivesse pecado, obedecer dói. Parece que dói, né? Os pais também sabem disso, e professores também sabem, e pastor também sabe. Pastor prega, o infeliz vai e desobedece. Estou falando de pastor que prega. Vou ficar pregando sobre isso na bobagem, que vai desobedecer mesmo. É como o pai que deixa o filho, esse moleque é desobediente, então eu vou deixar ele ou ela fazer o que quiser. Porque parece que obedecer dói. Nós estamos tendo um exemplo interessante desse irmão que está voltando para o nosso convívio para congregar conosco. Sou pai na fé dele, mas ele gosta de lembrar, assim como todos os outros meus filhos na fé também gostam. Diz, porque o pastor gritava. Eu digo, o pastor continua gritando. O púlpito lá era um púlpito de madeira, e se tinha um mochilão, eu batia nele aqui assim para acordar. Esse era o pastor gritava. Fala, não, continuo gritando. Agora, você tem que lembrar, não é que eu gritava, você tem que lembrar, você não tem que lembrar que eu gritava, você tem que lembrar o que eu gritava. É o que eu grito. Amém. Pastor grita o quê? Se você não converter, você vai para o centro dos infernos. Que o idólatra vai para os meios dos infernos. O feiticeiro, o adulto vai para o inferno, é isso que eu grito. Mas grito também que aquele pecador que aceitar Jesus como seu salvador pessoal, único, suficiente, absoluto, irá para o céu. Amém. E aceitar aquilo como nome de fé e de conduta. Não quero saber no grito. Vai entendendo? Amém. Amém. Obediência é sinônimo de sofrimento. Obedecer nos faz infelizes? Parece que sim. Porque gostamos tanto de desobedecer, de discutir. Parece que os meninos hoje já nascem discutindo até. A Bíblia nos mostra que Deus não é responsável pelo mal. Ele apenas permite aquele mal
que pode produzir um bem muito maior em nosso favor, porque Ele nos ama. Nem tudo que fazemos é bom, mas tudo que Deus faz é bom. Amém. Diga amém. Amém. Inclusive o fato de não interferir milagrosamente para nos livrar de todo o mal. Está compreendendo? Amém. Iremos começar já disso uma campanha de cura divina. E muitas pessoas serão curadas no nome de Jesus. Amém. Muitas dores serão saradas. Amém. Mas nem todas. Aleluia. Senão eu não entenderia não, então acabou. A pessoa nunca mais vai ter sofrimento. Nunca mais vai morrer. Jesus ressuscita Lázaro. Depois ele vai morrer. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva da cidade de Naim. Certamente depois ele morreu. Ressuscita a filha de Jairo. Certamente depois ela morreu. Na morte dele, milhares de santos ressuscitaram. Amém. Amém. Sepulcros se abriram. Mas eles ficaram lá esperando Jesus ressuscitar para poder sair para fora. Mas saíram. Amém. Glória a Deus. E muitas famílias receberam seus mortos muito tempo atrás. Aleluia. Mas eles morreram novamente. Glória a Deus. Está entendendo ou não? Amém. Então, tudo que Deus faz é bom, inclusive o fato de não interferir milagrosamente para nos livrar de todo o mal. É o nosso desejo. A oração de Jesus é que o Senhor nos livre do mal, mas não de todo. Caso contrário, ele seria como um pai que faz os deveres de casa para o filho ou para os filhos, negando-lhes a aprendizagem e o crescimento. Deus é bom. Fique bem, por favor. A questão essas discussões eu já disse sobre o livre-arbítrio e predestinação. Se discutidas, essa questão se discutida só do ponto de vista teológico ou filosófico, não vai levar a lugar nenhum. Serve, mas serve para confundir a cabeça das pessoas. E muitos teólogos e filósofos querem unir as duas doutrinas, mas elas não têm como ser unidas. Porque uma é bíblica, a outra não é. É simples. Mas ela é boa para voltarmos para a Bíblia. O que nos interessa é a palavra de Deus. Né? O salmista no Salmo 25, não precisa de acompanhar comigo, diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma,
Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Amém. Amém. Vamos orar. Deus é bom. Amém. Deus quer curar sim você, Amém. tirar as suas dores, te dar paz, te dar sossego, porque Deus é bom. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Somente Deus é bom. Somente Deus é bom. Fale com Ele então agora. Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu elevo o meu pensamento e a minha voz ao trono da graça e da misericórdia do Senhor, e clamo para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não olhes para as nossas iniquidades, contemple-nos com olhos de misericórdia e nos livre do mal. Livra-nos do mal, tem misericórdia de nós. Traga cura para os enfermos, liberta os oprimidos. Senhor Jesus, eu te peço por Deus antecipadamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu invoco o teu santo nome, pois a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a tua palavra diz também que aquele que foi crucificado, Deus o fez Senhor em Cristo. Tu és o Senhor. E nós invocamos o teu santo nome agora, para pedir ao Senhor que o Senhor cure os enfermos, liberte os oprimidos, tira todo o sentimento de tristeza, de mágoa, de dor de dentro dos corações. Ó Senhor Jesus, o teu ministério terreno foi de curar enfermos, libertar os cativos. E a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor nos encoraja a orarmos, a pedirmos, não obstante nossas falhas e erros. O Senhor nos ensina a pedir, porque o Senhor nos deu um livre-arbítrio. Não fosse assim, não teríamos como pedir ao Senhor nada. Estaríamos conformados com a doença, com a morte, com nada. Mas o Senhor nos ensinou a pedir. E o Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Pois o que pede recebe,
O que busca encontra, e ao que bate se abre. Abra as portas, Senhor Jesus. O Senhor é que tem a chave de Davi. É o Senhor é que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fechará. Traga cura nesta noite para os enfermos. Tira toda enfermidade na cabeça, no cérebro, nos nervos. Restaure os neurônios, Jesus. Tira a depressão, Senhor. O Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Senhor Jesus, o Senhor assim diz: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E o Senhor diz: em mim encontrarei descanso para as vossas almas. O Senhor é o médico das almas. O Senhor é que é o verdadeiro psicólogo, psiquiatra. Porque o Senhor é médico e remédio ao mesmo tempo. Cura então a depressão, o estresse, o Alzheimer, qualquer doença degenerativa da alma, do cérebro. Cura. Eu peço ao Senhor, pois estamos invocando o teu santo nome. Tira toda enfermidade, toda doença, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. Tira toda doença nos nervos. Fortaleça os nervos, Jesus. Os tecidos, os músculos. Eu peço, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Jesus, quinta-feira próxima estaremos começando aqui uma campanha de cura e de libertação, baseados na tua palavra. Quando o Senhor chegou no tanque de Betesda, estava ali aquele moço há muitos anos, paralítico, e ele era levado ali no tanque todo ano, mas quando eles chegavam lá com ele, outros já tinham entrado na água e era um só que saía dali curado. E ele ficava ali desiludido. E o Senhor olhou para ele e disse: queres ficar são? E ele disse para o Senhor: eu venho aqui todos os anos, mas quando chega a minha vez, não tem ninguém para me julgar lá na água. E o Senhor disse para ele: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Glória a Deus. Nós cremos na tua palavra, Jesus. Creio na tua palavra. Não é por mérito, mas é a tua palavra. Sim. Honra desde já essa campanha. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, através da igreja, através dos obreiros, através de nós. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando o Senhor subiu para o Pai, o Senhor nos ordenou pregar o Evangelho. O Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios. Se por acaso beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E a tua palavra diz que o Senhor estava com os apóstolos, está conosco todos os dias. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias de vossas vidas, até a última consumação dos séculos. Por isso
nós sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor estará curando neste lugar todos quantos aqui vieram para a honra e a glória do teu santo nome. Declara esta igreja abençoada no teu nome, Jesus. Os enfermos curados e os cativos libertos, no nome bendito do Senhor. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Ergam as vossas mãos para o Pai Aleluia. e aplaudam bem forte.